prosperar? Afinal de contas, como conseguir superar as adversidades que a vida nos coloca e ter uma vida leve? Poder aproveitar essa vida que nós estamos aqui de uma maneira prazerosa e não de uma maneira dolorosa, como muitas pessoas infelizmente vivem. Eu te compartilhei aqui muitas coisas importantes, muitos processos que você pode colocar em prática, e agora nós chegamos ao último degrau. O último degrau talvez não o menos importante, muito pelo contrário, possivelmente o mais importante de todos eles, é o desenvolvimento da sua própria espiritualidade. Infelizmente nós vivenciamos uma época em que isso foi colocado meio de lado. A única fonte que nós tínhamos de espiritualidade até bem pouco tempo era a igreja, e grande parte da juventude de agora tem se afastado cada vez mais. Tem se tornado cada vez mais difícil desenvolver o seu lado espiritual. Eu estou falando de igreja aqui, mas calma que eu vou te explicar daqui a pouquinho o que é a verdadeira espiritualidade, né? O que a religião, as igrejas, tem a ver com isso, quanto elas influenciam. E o mais importante, o que você precisa fazer, o que você precisa colocar em prática na tua vida quando se trata de espiritualidade. Então, o primeiro contexto que eu compartilho com você é entender um pouco sobre espiritualidade, né? Espiritualidade, ao meu ver, é justamente o todo. É quando você consegue olhar para o mundo e enxergar tudo, não enxergar só uma parte. Porque a grande maioria dos contextos, quando nós olhamos para o planeta, nós olhamos apenas para a parte material. E aí que está a sacada, aí que está a diferença. A espiritualidade olha para aquilo que não é matéria, para aquilo que não é palpável, para aquilo que às vezes não é visível aos nossos olhos. E isso sim é espiritualidade. E quando se fala disso, nós podemos entender que nós estamos falando de espírito. Olha, eu não tenho a habilidade de ver os espíritos, então eu também não posso falar que não, porque quem tem a habilidade vê. E eu acabei de falar para você que espiritualidade é tudo aquilo que nós não vemos com esses olhos. A maioria das pessoas não vê com esses olhos. Então, sim, mas entenda que a parte espírito é uma das que compõe a espiritualidade. Porque, por exemplo, uma outra coisa que compõe a espiritualidade é justamente os sentimentos. A empatia, o amor, o carinho, tudo isso não é possível ser visto com os nossos olhos, mas é possível de compreender que existe, que também faz parte da nossa experiência, da nossa vivência aqui na Terra. Então, a espiritualidade é tudo isso, entende? Tudo isso e talvez mais coisas que eu nem estou citando aqui, apenas para você compreender que a espiritualidade é o todo. E eu também chamo a atenção para o significado da palavra espiritualidade. O significado da palavra espiritualidade vem de espírito e de sopro. Esse significa a etimologia da palavra, o que significa. Então, é como se fosse o sopro vital, o sopro da vida. Mais do que isso também, assim, esse sopro ele tem uma significância de conexão com algo maior. A origem da palavra nos remete justamente a isso. Esse sopro seria a forma de conexão com algo maior. Então aqui já nos faz entender que realmente a nossa existência aqui na Terra não é só isso, não é só a matéria, não é só isso que nós percebemos, ou seja, não é só o teu corpo, muito menos a tua casa, o teu carro e os bens materiais que nós tanto nos preocupamos. Espiritualidade realmente vai muito além disso, vai tudo aquilo que eu tenho aqui dentro, tudo aquilo que eu faço na minha vida, tudo aquilo que eu realmente vivo. E mais do que isso, agora nós entramos num ponto em que as coisas começam a ficar mais interessantes. Essa espiritualidade da qual eu estou falando, ela não é passível de ser vista, ela não é palpável, como eu já te falei. Mas e aí? Você deixa de acreditar nela porque você não vê? E aí vem a palavra que mais é escrita no livro mais conhecido que nós temos hoje, que é na Bíblia. Qual é a palavra mais escrita lá? Fé. Então eu te digo aqui o significado de fé também. Fé é justamente isso, é crer naquilo que ainda não é visível para você. Fé é crer mesmo não vendo. Fé é continuar acreditando no quê? Na sua jornada aqui, no seu propósito aqui, no que você veio aqui para viver. Por que você desistiu de querer viver aquele teu sonho ou realmente fazer aquilo que você ama? Por falta de fé, por falta de espiritualidade, por falta de conexão com tudo
palpável. E aí, quando as pessoas não conseguem sentir de forma palpável esse resultado, elas perdem a fé. E sabe o que acontece aqui? Acontece, infelizmente, um boicote muito comum. É aquela pessoa que se apega, por exemplo, à religião, acreditando que aquilo que ela está fazendo lá é a verdadeira fé. Mas, na verdade, ela está desmotivada e ela vai no culto, na igreja, na missa, seja qual for o segmento, ela vai lá só para falar assim: estou fazendo a minha parte de fé, estou fazendo a minha parte de religiosidade ou de espiritualidade. Mas a verdadeira espiritualidade, a verdadeira religiosidade é você acreditar em você, é você manter a fé em você. É essa força interna que precisa brotar aí para você recuperar a sua fé. E se por acaso você perdeu a sua fé, calma, é possível recuperar isso. E é por isso que eu venho compartilhando aqui os passos tão importantes para isso. Os passos anteriores justamente fazem trabalhar a sua autoestima, fazem resgatar a sua força interior. E por isso a espiritualidade está no 7º degrau. E por isso você chega aqui já consciente e agora sim, entendendo que é necessário também ter um canal de comunicação com essa criação maior, com essa força maior que coordena todo esse planeta. Recentemente, estudiosos estão estudando um pouco sobre justamente isso. A física quântica vem demonstrando e querendo entender muito isso, porque as micropartículas, a ciência tradicional não explica o que acontece com as micropartículas. Coisas que acontecem lá nas micropartículas, como no quartzo, por exemplo, ou a teoria das cordas, quebrou todos os conceitos da ciência quando se fala de micro. Então nós entendemos que realmente existe algo coordenando isso de uma forma muito maior. Então é importante ter essa conexão com esse algo maior. Uma das outras coisas que a ciência vem percebendo é justamente como acontece essa conexão de você com esse campo que nós desconhecemos, com essa força criadora. Já existem inclusive livros que tratam exclusivamente disso, como por exemplo, inteligência espiritual. Tem um livro que fala sobre exclusivamente a inteligência espiritual. Inclusive nesse livro cita inúmeras experiências científicas de como o seu cérebro se desenvolve e atua de forma diferente quando você tem essa conexão, quando você pratica algo que realmente faça sentido para essa conexão. Então aqui eu já te dou o caminho importante, é inserir também na sua vida uma prática frequente e, na minha opinião, ela tem que ser sim, diária, de uma conexão com essa força maior. Existem inúmeras formas, tá? Eu vou te citar algumas aqui. A mais conhecida é a meditação, que inclusive é a mais barata e mais fácil de se praticar. Mas detalhe, tá, gente? Muitas pessoas não praticam meditação porque elas falam assim: não consigo, meu cérebro é muito ativo, eu tenho TDAH. Isso tudo é desculpa, porque meditação nada mais é do que um processo de introspecção e reflexão. Ninguém desliga o cérebro numa meditação. Então você precisa aprender um pouco mais sobre o que é meditação. E eu tenho conteúdo sobre isso, tá? Mas vamos entender tudo que você pode fazer na prática da sua vida para ter a sua conexão espiritual. Então sim, meditação é a primeira delas. Outra delas é vida social. O simples fato de você ter conexões com pessoas, principalmente que te fazem bem, que te levantam a autoestima, que tem uma interação social positiva, tem um efeito muito parecido com a meditação. Um outro processo que você também pode fazer é justamente sim, crer na sua própria fé e ter a sua religiosidade, ter a sua igreja, o seu culto, ou se você é budista, não importa, mas ter o seu momento de conexão. Porque eu citei aqui antes da igreja, mas tem muitas pessoas que vão lá e realmente conseguem estabelecer conexões espiritual na sua igreja, no seu culto. Então, é claro que elas têm um grande valor e o que eu percebo também é que muitas pessoas se resgataram, já haviam perdido a sua fé e foi justamente indo num culto, numa igreja que acabaram voltar a crer numa força maior. E aí elas sim começam a frequentar para ter essa sensação. E o que acontece na prática da vida delas? O cérebro dela entra em um processo de atividade que antes não entrava. Então, durante todo o nosso curso, durante toda a nossa jornada, eu vim falando para você aqui justamente da importância dos pensamentos, do controle das emoções, e agora eu te trago isso
da importância da tua religiosidade, mas também aqui dentro de você perceber que a sua conexão com algo maior pode ser em qualquer dia, em qualquer momento, em qualquer lugar. Vai ter um dia que você vai estar sentado no jardim da sua casa, você vai olhar para a grama e a grama vai brilhar mais. A grama parece que vai conversar com você. Vai ter dias que você vai estar caminhando na rua e de repente você vai sentir esse êxtase de alegria. Isso é um grau maior de conexão com a tua espiritualidade. Imagina se você consegue manter na tua vida o tempo todo essa sensação. Como seria lidar com as adversidades? Como seria lidar com a falta da prosperidade? A falta da prosperidade não se manteria na sua vida quando você se sente nesse nível de exaltação, de prazer, de sensações realmente de completude. Porque aí você já está completo, você não precisa de mais nada. Então, os problemas, o relacionamento ou as questões financeiras, todas elas ficam muito menor porque você está repleto, você está completo. Mas para se sentir completo, eu estou te dando aqui as orientações do que é necessário no quesito espiritualidade. Quando você começa a praticar isso, você começa a desenvolver essa sensação com frequência. De vez em quando vai baixar, mas resgatar isso é muito mais rápido quando você tem essa conexão. A ciência acredita que 10% da funcionalidade cerebral nossa é consciente, 90% é inconsciente. E é justamente nesse campo inconsciente que existem muitas atividades espirituais. Eu já vi, por exemplo, um médico fazendo um exame numa mulher que praticava meditação transcendental. Ele mesmo, o médico, falou que não acreditava que uma pessoa conseguia atingir um nível de vibração celular no cérebro de relaxamento profundo em menos de 4 horas de sono. Que todas as pessoas, para atingir aquele nível de relaxamento dos neurônios do cérebro, precisam de 4 horas de sono. Quando a meditadora subiu lá e colocou os aparelhos e começou a meditar, ela levou menos de 1 minuto para ativar campos no cérebro dela que nenhuma outra atividade ativa, que nenhuma outra atividade vai te dar isso. Ou seja, a prática da meditação, nesse caso, ou da sua conexão espiritual, faz com que o teu cérebro ative campos que já possivelmente estejam desativados. Existem áreas do seu cérebro que já não se comunicam através das sinapses, dos neurotransmissores. E para você voltar a ter essas conexões, é justamente através da sua espiritualidade. Então, pratique meditação, conviva com pessoas harmoniosas, frequente o seu culto, a sua igreja, mas desenvolva, busque alguma coisa para realmente desenvolver a sua espiritualidade. E lembre-se, mais uma vez eu faço a analogia da academia. Você não vai para a academia e tem resultado em um dia. Então a espiritualidade também não é diferente. Você não vai para lá e vai sentir diferença porque você ficou 3 dias meditando e falou assim: não vi diferença nenhuma. Claro que você não vai ver diferença nenhuma. Você precisa continuar. Hoje já fizeram experiências em Harvard sobre alguns budistas do Himalaia e eles perceberam que a carga de meditação necessária para realmente ter grandes resultados como eles têm é de aproximadamente 3.000 horas. Então você precisa meditar 1 hora por dia por alguns anos para você conseguir ter esse resultado. Mas não se preocupe que você não precisa, você não está aqui para ser um budista hindu, você não está aqui para ser um monge, você está aqui para viver a tua vida, então você não precisa de tudo isso, mas você precisa de uma dose, e uma dose diária, uma dose frequente. Se você não gosta de meditação e realmente não faz sentido para você, pegue todos os dias um lugar de aconchego na sua casa, um lugar confortável para você e entre em introspecção, entre em reflexão. Eu vou te dar minha sugestão aqui para você desenvolver isso de uma forma muito simples. Num primeiro momento, você precisa resgatar a sensação. Lembra que eu te falei muito sobre sentimento? Então você vai resgatar uma sensação que vai ativar um sentimento que justamente pode abrir as portas para o seu desenvolvimento espiritual. Qual é a sensação que eu preciso sentir? Gratidão. Então como você faz isso? Na sua casa, em algum momento de introspecção, você vai escolher aquele lugar mais calmo, mais tranquilo, que você realmente não vai ser atrapalhado. E ali você vai sentar, evita encostar a sua cabeça para você ter uma posição com a coluna bem ereta
Em introspecção, você vai resgatar momentos da sua vida que você se sentiu muito grato. Um momento que aconteceu alguma coisa que você realmente ficou muito feliz. E aí você vai, lembrando disso, resgatar a sensação da gratidão. Quando você resgatar a sensação da gratidão, você vai perceber isso. E aí você vai potencializar justamente essa sensação dentro de você. Esse é o primeiro passo, a potencialização e a sensação de realmente curtir a gratidão. Isso pode levar 1, 2 ou 5 minutos, independente do tempo. Potencializar a tua sensação de gratidão. Depois disso, aí sim, você vai simplesmente reorganizar os seus pensamentos. O que eu tenho para fazer hoje? Como vai ser o meu dia hoje? Você vai começar a perceber que você pode sim definir o teu dia com tranquilidade, com paz, com calma, com objetividade, com clareza, com tudo aquilo que você sabe é importante para você. E aí, por último, você vai também resgatar sempre, com frequência, para o teu cérebro reconhecer que isso já faz parte da tua vida, o teu sonho. Vai começar a sentir o teu sonho realizado. Como é se eu tiver o meu sonho realizado? Quais são as mudanças que aconteceriam na minha vida? O que teria de diferente no meu dia a dia, desde quando eu acordo? Então, o teu cérebro vai começar a pensar algumas coisas que seriam diferentes e durante o dia você vai começar a ver que essas coisas vão começar a acontecer, porque você já mandou a informação de forma aberta aqui e aqui. E aí, simplesmente funciona. Eu falo um pouco sobre fé e vamos entender qual é o verdadeiro significado da fé. Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese, que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de aprovação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia. Ou seja, a fé é acreditar sem ver, é acreditar sem precisar de prova nenhuma. Então você precisa ter fé em você. E ainda no contexto da fé, eu faço uma analogia. Convido você a fazer uma analogia comigo aqui. Imagina duas pessoas, uma sentindo internamente a fé. A uma está repleta dentro dela de crer. Ela crê que tudo vai dar certo, ela crê que tudo funciona bem, ela crê que uma vida pode ser boa, ela crê que uma vida pode ser leve. E existe uma outra pessoa aqui que ela está com medo. Ela tem medo de não conseguir pagar as contas, ela tem medo de ser abandonada pela pessoa que ela ama, ela tem medo de um monte de coisa. Imagina essas duas pessoas indo viver uma experiência, uma jornada em torno desse planeta. Depois de uma volta ao mundo, que essas pessoas levariam talvez anos para sair e chegar ao mesmo lugar. Fala uma coisa para mim, como você acha que essa pessoa chegaria e como você acha que essa pessoa chegaria? Eu estou te falando, em outras palavras, da verdade sobre a lei da atração. Quem tem fé, as coisas fluem, as coisas acontecem, as coisas vêm até ela. Ela consegue prosperar porque ela se mantém leve. E aí, quando é leve, parece que atraímos coisas boas para nós. Quando eu estou no medo, eu vou só repelir as coisas boas e vou atrair os conflitos, vou atrair os problemas. Então aqui eu também, no 7º degrau da nossa escada, estou te dando algo muito importante, que é, mesmo quando as coisas estiverem muito difíceis, mantenha a sua fé e deixa o medo de lado, porque é aqui que você vai conseguir superar essas adversidades, é aqui que você vai conquistar realmente o seu sonho, suas realizações e a sua plenitude, é confiando mesmo nas piores das adversidades. Isso é ter fé. Bem, eu finalizo aqui também convidando você a fazer uma reflexão. Como anda a sociedade no mundo hoje em relação a tudo isso? Infelizmente estamos perdendo a crença de uma criação maior, de um Criador sobre tudo isso. Estamos perdendo essa conexão cada vez mais e cada vez mais estamos nos tornando materialistas, preocupados apenas exclusivamente com a matéria. Percebemos que filmes antigos falavam sobre um conjunto de zumbis andando no mundo, né? Um monte de gente perdida, só consumindo aqueles que ainda estavam ativos. E é isso que nós vemos hoje. Um volume de pessoas olhando apenas para a tela o dia todo, olhando apenas para o celular e perdendo a sua própria conexão, desconectadas de uma fonte criadora que realmente faz sentido para a nossa vida, que realmente traz para o nosso cérebro uma capacidade muito além da qual nós já conhecemos e sabemos usar. Para isso, a importância de
deixar de ser esse cordeiro que está seguindo a sociedade como um todo e passar a ser alguém que realmente olha para si, olha para os outros com empatia, olha para os outros com amorosidade. Esse é um processo de autodesenvolvimento e também de desenvolvimento da sua espiritualidade. Aqui eu também trago mais uma observação importante para você. Imagina não, é só você recordar quantas pessoas você conhece que, por exemplo, são ricas, mas não são ricas. São ricas, mas são pobres, né? Quantas pessoas ganharam muitas coisas, mas perderam? Porque falta justamente esse degrau da espiritualidade. Falta manter essa conexão todos os dias para que tudo aquilo que eu conquiste na minha vida faça sentido e eu saiba como fazer a gestão de tudo isso. Até na Bíblia existe um exemplo que é muito usado até hoje, muito positivo, mas também tem algo muito importante que não foi tão legal. O próprio Salomão, o famoso rei Salomão, ele foi o que considera a Bíblia o homem mais rico. Não só a Bíblia, como muitos homens ainda consideram como o homem mais rico do mundo. Ele estabeleceu riquezas que já eram incontáveis. Era um homem muito sábio, realmente. Mas justamente em determinado momento ele se perdeu com as mulheres. E aí começou a grande perda, a grande queda, que não foi visível porque já estava um homem de idade. Mas percebe que manter essa conexão com a espiritualidade é algo realmente diário que vai transformar a tua vida, e quando você conquistar as suas coisas, você vai conseguir fazer uma gestão melhor porque você já se tornou mais sábio. Também existe uma outra coisa. Tem pessoas que desenvolvem muito, e muito bem, inclusive, esse sétimo degrau que eu estou trazendo para você. Eu conheço pessoas que são extremamente espiritualizadas. São muito espiritualizadas. Pessoas que já fizeram grandes jornadas pelo mundo. Pessoas que até já foram conviver com monges para ter essa conexão com eles. Essas pessoas, às vezes, se apegaram tanto a isso que esqueceram dos outros degraus. Que esqueceram do propósito na vida delas, que esqueceram de algumas coisas que talvez também são importantes nessa nossa jornada. Então, a sua plenitude está em toda essa escada, em todos esses degraus. Manter tudo isso ativo todos os dias na sua vida é realmente um caminho de leveza, um caminho de tranquilidade, um caminho de facilidade. E aí eu consigo viver com essência, com sentido e com resultados. Assim, eu encerro aqui o nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado e desejo para você muita espiritualidade, muito propósito, muita disciplina, muita determinação, muita inteligência, muito tudo aquilo que agora você sabe que é importante na sua vida. E até uma próxima.